Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre biomecânica. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre biomecânica do cotovelo, punho e mão. Conjunto de articulações, um complexo de articulações muito importante para as nossas atividades de vida diária. Quase tudo que nós fazemos, nós utilizamos as mãos para pegar objetos, se alimentar, se vestir, se higienizar, enfim. Vamos estudar tudo o que nós sabemos hoje sobre o funcionamento, sobre os movimentos desses três complexos articulares muito importantes. Como de praxe, vocês já sabem, eu sempre indico as melhores fontes de informação para vocês estudarem. Vão sempre na origem da informação e tirem suas próprias conclusões. É isso que eu sempre digo. Tá? Desses três livros, eu sempre recomendo que vocês leiam por preferência o do Donald Newman, Cinesiologia do Aparelho Músculo-Esquelético. É a melhor leitura, é a melhor linguagem, é o que consegue reunir toda a teoria, bagagem teórica sobre a biomecânica dos complexos articulares. Tá bom? Começando, nós vamos falar então do cotovelo, para depois falar do punho, por último falar da mão e dos dedos. Tá? Então, fazendo uma analogia com os membros inferiores, o cotovelo funciona para o membro superior similar ao que o joelho funciona para o membro inferior, como uma articulação intermediária, uma ligação entre as extremidades proximal e distal, com uma diferença gigante entre eles. Um funciona em cadeia cinética fechada, praticamente, que é o joelho, e o outro funciona em cadeia cinética aberta, que é o cotovelo. Isso dá toda a diferença entre essas duas articulações. O joelho sofre de artrose, desgaste, degeneração articular. O cotovelo ele sofre de trauma, né, de pancada, de fratura, ele sofre de tendinites, né, epicondilites, etc, etc. Então, as prevalências das doenças são diferentes porque o funcionamento delas é diferente. Uma é em cadeia fechada com o peso do corpo em cima, predominantemente. A outra é em cadeia aberta. Tá? O cotovelo ele é importantíssimo para o funcionamento da mão. Tá? A mão ela tem um funcionamento porque o cotovelo faz com que o alcance projetado pelo membro superior seja maior por conta dos movimentos do cotovelo. Por isso que ela é dita como uma articulação intermediária, ela é projetada para servir a mão. O cotovelo ele é composto por três grandes ossos, né? O húmero, a una e o rádio, parecido lá com o joelho, né? Que é fêmur, tíbia e fíbula. E a mesma coisa. São esses três ossos aqui. A diferença é que lá tem um osso sesamoide, que é a patela, que é importantíssimo, e aqui a gente não tem isso, né? Seria o olecrano, né? Mas o olecrano ele faz parte da una, é um processo da una, né? Então esses são os três ossos que formam a articulação do cotovelo. Para o cotovelo, a una é o osso mais importante. Para o punho, o rádio é o osso mais importante. Diferente lá embaixo, de novo. No joelho, a tíbia é mais importante, e no tornozelo, a tíbia também é mais importante. Então, a fíbula é um osso acessório, tanto no secundário, tanto no joelho como no tornozelo. Já aqui no membro superior, não. No membro superior, a una é importante para o cotovelo e o rádio é importante para o punho. Artrologia. Quais são as articulações que compõem o cotovelo? Nós temos aqui a articulação húmero-radial, com húmero com rádio. Nós temos a articulação húmero-ulnar, que é a articulação proximal ali, do húmero com a una, que é a principal do cotovelo. E nós temos a articulação rádio-ulnar proximal e rádio-ulnar distal. Isso aqui nós chamamos de articulação do antebraço. A 3 e 4 aqui, considere como articulação do antebraço, onde vai ter pronação e supinação.
Aqui na húmero ulnar e na húmero radial é onde vai ter flexão e extensão. Essas são as superfícies articulares do cotovelo. Veja que aqui você tem a una com o olecrano, que é o mais importante, e aqui você tem um rádio com a cabeça do rádio. Em cima você tem um húmero, que tem convexo aqui o capítulo e convexo aqui a tróclea. Então, o capítulo, que é essa bolotinha, ela vai encaixar aqui na cabeça do rádio e a tróclea vai encaixar aqui nesse gancho, que é o olecrano da una. Tá? Na imagem ao lado, você está percebendo que esse encaixe do húmero, que é o osso convexo, e esse encaixe da una, que é o principal osso côncavo, esse encaixe ele não acontece numa angulação livre de contato das superfícies articulares. Existe aqui mais ou menos um encaixe em que a tróclea e o capítulo estão posicionados a 45 graus, enquanto que a incisura aqui do olecrano também está posicionada a 45 graus. Então, quando esse gancho ele encaixa, ele trava, ou seja, ocorre o encaixe do gancho na tróclea humeral com um encaixe ósseo. Por que que isso acontece? Para aumentar a estabilidade da articulação. Isso aqui é muito importante porque você vai conseguir fazer um deslizamento do olecrano quando o cotovelo estiver numa posição desencaixada, ou seja, numa posição de flexão, você tem um desencaixe maior do olecrano. Quando você está com isso totalmente estendido, quando isso está completamente estendido, você tem um encaixe do olecrano nessa fossa. Ou seja, você não tem como separar as superfícies articulares. Quando você está com isso aqui fletido, o olecrano desliza e ele permite um deslizamento maior entre as superfícies articulares. Tá? Os principais movimentos do cotovelo é fazer flexão e extensão. Tá? Aqui você está vendo um cotovelo de frente, uma vista anterior. Aqui você está vendo um cotovelo de costas, uma vista posterior. E aqui você está vendo um cotovelo de lado, uma vista lateral, olhando pelo rádio. Né? Então, é uma articulação classificada como uniaxial do tipo gínglemo, dobradiça. Tem apenas 1 grau de liberdade de movimento para fazer flexão e extensão. Vamos para os detalhes, tá? Observe aqui na figura que o rádio para o capítulo ele tem um espaço articular maior. Esse espaço articular, a linha da articulação, ela é maior do lado lateral, que é onde está o rádio o epicôndilo lateral, né, o capítulo do úmero. Tá? Já no lado medial é onde tem o olecrano, tá? Da una. Então veja que o espaço articular aqui é mais apertado, é mais reduzido, porque aquele gancho lá do olecrano ele vai encaixar no espaço de fossa olecraniana, engolindo, englobando a tróclea do úmero, tá bom? Então você tem um lado lateral que tem mais espaço, mais abertura, e um lado medial mais apertado, mais comprimido. Outra coisa interessante de observar aqui é o encaixe do olecrano na fossa olecraniana, na posição totalmente estendida, ou seja, está encaixado o osso. Não tem como separar a superfície articular nessa posição. Tá? Essa é a amplitude de movimento da flexão e extensão do cotovelo. O fisiológico é o indivíduo fazer cerca de 145 graus
com movimento ativo, contração muscular. E se ele relaxar e o fisioterapeuta tentar encostar a mão no ombro, forçando aqui o bíceps contra a massa do antebraço, você tem aqui até 160 graus de flexão passiva, que seria a amplitude máxima que se consegue atingir. A volta é a extensão, e aí nós temos o movimento de hiperextensão, um movimento negativo do cotovelo. Esse movimento negativo do cotovelo é a hiperextensão. Tá? Então, esse movimento ele gira em torno de 5 graus de hiperextensão do cotovelo. Agora vamos ver o que acontece com a articulação do cotovelo durante os movimentos de flexão e extensão. A posição anatômica, a posição de repouso da articulação, ela fica em extensão, né? Nós temos então tudo que está atrás do cotovelo relaxado, então os músculos aqui extensores, a cápsula posterior, os ligamentos posteriores, tudo relaxado. E tudo que está na frente, músculos flexores, cápsula anterior do cotovelo, os ligamentos anteriores, tudo tensionado. Isso quer dizer que, na medida em que a gente vai fazendo a flexão do cotovelo, vai se inverter essa carga de tensão e relaxamento. Então, as estruturas anteriores começam a se aproximar à origem e inserção. Então, tem um relaxamento da cápsula e dos ligamentos anteriores, enquanto que tudo que está atrás começa a ficar tensionado. Tá? Então, a cápsula posterior, o ligamento colateral ulnar, todos eles começam a se tensionar durante a flexão. Aqui vocês estão vendo essas duas setas aqui, que representam o movimento artrocinemático. Como a cabeça do rádio aqui para o cotovelo ela é uma estrutura côncava, e o capítulo do húmero, que é a estrutura convexa, e em cadeia aberta, quem se move é o rádio e a una, então quem se move é a superfície côncava. Pela lei do côncavo e convexo, quando o côncavo se movimenta, o rolamento e o deslizamento são para o mesmo lado, no mesmo sentido. Então, se você está com o braço lá atrás e faz a flexão do cotovelo, o rádio e a una que estão lá atrás, eles vêm para frente, eles vêm para anterior durante a flexão. O rolamento que obedece o movimento da diáfise e a diáfise vai para frente, então tem um rolamento anterior com deslizamento também anterior da superfície articular. Então, durante a extensão, tem um encaixe da articulação, um relaxamento das estruturas posteriores, e durante a flexão desencaixa deslizando para frente, rolando para frente e relaxando as estruturas anteriores. Qual que é a limitação desse movimento? Você está vendo aqui o encontro entre os músculos flexores do braço com os músculos flexores do antebraço. Então, na hora que você faz a flexão, a junção aqui do antebraço com o braço é que faz esse end feel mole, ou seja, partes moles se encontram e bloqueiam o movimento. Em contrapartida, lá atrás, na região posterior do cotovelo, ocorre o tensionamento de todas as estruturas. Então, a cápsula posterior aqui atrás, o tendão do tríceps, né, o alongamento, a flexibilidade do músculo extensor do cotovelo, que é o tríceps, é o que atrapalha esse movimento. Mas, se essa flexibilidade estiver ok, fisiológica, a primeira coisa que vai bloquear é o end feel mole. Então, a sensação final de movimento de uma flexão do cotovelo é a sensação de que está encostando tecido mole com tecido mole. Tá? E a sensação final da extensão é o encaixe ósseo, osso batendo com osso. Quando a gente pula o antebraço, sai do cotovelo e vai para o antebraço, nós falamos única e exclusivamente da relação do rádio com a una. Lá na perna é tíbia com fíbula. O que mantém a tíbia e a fíbula em paralelo é a sindesmose, é a membrana interóssea que mantém esses dois ossos em paralelo.
Aqui no antebraço, nós também temos uma membrana interóssea, que mantém rádio e una em paralelo. Qual que é a diferença? Lá no rádio e na una, existe um movimento de rotação interna da tíbia e rotação externa da tíbia. Isso em relação ao joelho. Aqui, o paralelo mais próximo disso seria o movimento de supinação e pronação. Só que lá na perna, a tíbia e a fíbula nunca ficam sobrepostas. Aqui, o rádio e a una, eles se sobrepõem, eles se cruzam. Então, ou eles ficam em paralelo, quando está uma supinação completa, ou eles ficam sobrepostos, cruzados, quando tem uma pronação completa. Tá? Quem faz isso é a articulação rádio-unar proximal. Visualizem aqui que nessa parte de cima do platô da cabeça do rádio, ela vai se articular com o capítulo do húmero. Por isso que aqui em cima ela é côncava. Mas quando a gente desce para o antebraço, esquece o húmero. Quando a gente desce para o antebraço, essa cabeça do rádio, a lateral dela, e não o platô, não a parte de cima, mas a parte lateral da cabeça do rádio, é que vai se articular com a una. Então, nós temos aqui uma lateral da cabeça do rádio que é convexa, se articulando com a incisura da una, que é côncava. Então, a cabeça do rádio, que é côncava para o cotovelo, ela é convexa para o antebraço, para a pronossupina. Isso muda a artrocinemática, tá? Então, quando o rádio move-se em torno da una, a una segura por sua forma óssea, serve de fixação muscular para o movimento de supinação e pronação. Ou seja, a una fica parada e o rádio passa por cima da una e volta e fica em paralelo à una. Passa por cima da una, volta e fica paralelo. Então, um movimento em cadeia aberta, nós temos então a una parada e o rádio fazendo o movimento. E eu acabei de mostrar para vocês que para o antebraço, o rádio é uma estrutura convexa. Rola para o lado, desliza para o lado oposto. Tá? Essa membrana interóssea é uma membrana grossa e plana, localizada entre o rádio e a una, junto com o ligamento anular, auxilia a manter a articulação rádio-unar e serve de fixação para grande parte da musculatura do antebraço e punho. Então, como toda membrana interóssea, ela serve de estabilização passiva. Tá? O rádio e a una, essa articulação proximal, ela é classificada como tipo pivô, ou seja, gira em torno do próprio eixo. Ela é uniaxial porque permite um movimento de supinação e pronação. Bom, aqui é a amplitude de movimento da pronação e supinação. Você está vendo aqui um indivíduo com um cotovelo fletido a 90 graus, fazendo aqui um movimento de supinação e pronação. Este movimento aqui, ó. Tá? Nós temos aqui uma amplitude ativa de em torno de 50 graus, de supino, 50 graus de pronação, e uma amplitude passiva de supinação de 85 a 90 graus e 75 de pronação. Tá? Então, o zero aqui seria a posição neutra do antebraço. Dando um zoom lá na articulação radioulnar proximal, observe o que acontece aqui durante o movimento da pronação, que é quando o rádio passa por cima da una. Tá? Nós temos então o movimento do rádio fazendo esse rolamento e deslizamento para a região medial, para a região de dentro do corpo. Então, o rádio, que é um osso lateral, observe aqui, ó, ele vem para medial. Ele faz um deslizamento para medial. Isso é a articulação radioulnar distal sendo olhada de cima. Então, aqui você já encontrará a primeira diferença entre a radioulnar proximal e a radioulnar distal. Na radioulnar proximal, o
Rádio é convexo, rola e desliza para os lados opostos. Já que na radionar distal, você está vendo que o rádio é uma estrutura côncava. Então, a mobilização articular que você vai fazer aqui é diferente da mobilização articular que você vai fazer na radionar distal. Bom, enquanto que na radionar proximal o rádio é convexo, então ele cruza em cima da una, fazendo um rolamento para dentro e um deslizamento para fora. Na radionar distal, ele rola e desliza para medial. Então, nós temos aqui um deslizamento na proximal diferente do deslizamento na distal. Já para o movimento de supinação, ainda falando da articulação radionar distal, o osso do rádio que está cruzado, ele passa a ficar em paralelo. Ele está sobreposto e fica em paralelo. Para acontecer isso, a supinação ela imprime um movimento de rolamento e deslizamento lateral. Olha aqui do lado o nome, ó, lateral. Isso na radionar distal. Na radionar proximal, olha como as setas estão opostas aqui, ó. Não é uma articulação pivô, então ela gira em torno do próprio eixo. Então ela vai rolar para fora e deslizar para dentro, fazendo esse giro, que uma hora ela está deslizando para fora, outra hora ela está deslizando para dentro. É característica de uma articulação do tipo pivô. Ela faz um espeto de churrasco. Ela gira em torno do próprio eixo. Tá? Isso aqui é muito importante porque fala sobre a posição do braço em relação ao tronco, em relação ao resto do corpo. Se chama ângulo de carregamento. Lá no joelho nós chamamos isso de valgo, valgismo fisiológico. O valgismo aqui do cotovelo se chama ângulo de carregamento. Tá? O normal é ter uma angulação aqui em torno de 15 graus. Esse é o fisiológico. Tá? Um valgo excessivo, muito aberto, seria ângulo de 30 graus de cotovelo, e um cotovelo varo, uma redução desse ângulo de carregamento, seria de menos 5 graus. De 0 a menos 5 graus, você já consegue inverter o ângulo de carregamento. Tá? Então, para extensão, a mão na lateral fica lateral à linha, e na flexão a mão fica medial à linha imaginária. Observe, coloque o braço repousado em posição anatômica, você está vendo a sua mão fora da linha mediana do corpo, do braço. Quando você coloca essa mão em flexão, você coloca o cotovelo em flexão, essa mão que estava lateral, ela passa a vir para medial do corpo. É uma diagonal. Tá? Então, o ângulo de carregamento, na posição de extensão, a mão está lateral à linha mediana do corpo, ao eixo do membro superior. E quando você faz flexão do cotovelo, essa mão automaticamente ela vem para medial. Tá? Isso é porque a extremidade distal do húmero não é plana. O capítulo e a tróclea, eles não fazem uma linha plana. Tem um desnível aí. Então, o encaixe da articulação ele ocorre de maneira diagonal. Tá? Isso é normal, isso é o fisiológico do cotovelo. Esse ângulo ele é maior nas mulheres e ele é menor nos homens, igual o valgo lá do joelho, maior nas mulheres do que nos homens. Isso por conta de vários fatores, dentre eles a frouxidão ligamentar. Tá? O cotovelo, quando ele está na posição pronada, esse ângulo ele é extinto. Então, o ângulo de carregamento é só quando o antebraço está em supinação. Na hora que você faz uma pronação, essa torção que ocorre lá no cotovelo faz com que esse ângulo ele seja neutralizado. Tá?
Vendo o cotovelo aqui pelo aspecto lateral, nós podemos observar a anatomia dos ligamentos. Tá? O ligamento colateral lateral, ele é formado pelo ligamento colateral lateral da una e o ligamento colateral do rádio. Tá? Nós temos ainda o ligamento chamado anelar ou anular, que é o ligamento que dá a volta sobre a cabeça do rádio. Esses são os ligamentos mais importantes, tá? Vendo agora no aspecto medial, uma vista medial do cotovelo, nós temos os ligamentos colaterais mediais, que tem uma porção de fibras anterior, uma porção de fibras posterior e uma porção de fibras transversas. Todas elas aqui ligadas ao epicôndilo medial do húmero. Nessa visão, você consegue ver o resto do ligamento anular. Você começa vendo ele na vista lateral, pelo rádio, e termina vendo ele pela vista medial sobre a una. Tá? Então, é o ligamento que dá um entorno redondo ao ligamento da cabeça do rádio. Vendo agora a anatomia da cápsula articular, você está visualizando o cotovelo visto de frente, vista anterior, e o cotovelo visto de costas, vista posterior. Veja que essa cápsula articular, ela recobre e envolve todas as três superfícies articulares, do húmero, do rádio e da una. Tá? Isso para garantir estabilidade para essas três articulações. A articulação rádio-ulnar, ela, a nível proximal, ela tem alguns pontos importantes. Eu já falei muito aqui sobre a cabeça do rádio, mas logo depois da cabeça do rádio tem outra lombada óssea, que nós chamamos de tuberosidade radial. Essa tuberosidade, ela é o ponto de fixação do músculo bíceps braquial, um importante músculo flexor do cotovelo. Já quando a gente vai para rádio ulnar distal, a relevância fica por conta da incisura da una. Então, o encaixe da cabeça do rádio aqui, ele se dá por um encaixe côncavo convexo sobre a incisura da una. Nós temos então aqui, ó, boa parte da superfície articular do rádio se articulando com os ossos do punho. Então a una aqui é apenas um elemento praticamente decorativo secundário para a articulação do punho. Já na articulação radioulnar proximal, além desse encaixe que eu mostrei para vocês da cabeça do rádio com a incisura, uma das partes mais importantes aqui é este envoltório formado pelo ligamento anular para manter presa a cabeça do rádio na una. Ou seja, esse tecido conjuntivo ele é importante estabilizador passivo da articulação do antebraço. Uma queda com a mão espalmada no chão, uma queda sobre o antebraço, pode gerar muita carga sobre esse ligamento e no futuro o indivíduo ter problemas, por exemplo, de frouxidão ligamentar, de instabilidade articular, de hipermobilidade. Então, tem que visualizar isso logo no início, nas fases em que se identifica flexibilidade geral do corpo. Já falando sobre a articulação radioulnar distal, observem que lá na ponta, perto do punho, nós temos basicamente um encontro ósseo com a membrana sinovial. Tá? Foi encaminhado ali junto um tecido conjuntivo um pouco mais elaborado, além da matriz extracelular, que é o disco articular, que ele fica posicionado abaixo desse músculo aí. Então, tem alguns cirurgiões, médicos de mão,
que preferem fazer o bloqueio dessa estrutura do que propriamente operar essa estrutura, porque a chance de recidiva é alta, tá? Então, esse encaixe articular é feito através da superfície do rádio com a superfície da una, tá? E a membrana interóssea, que eu já falei para vocês, é esse emaranhado de tecido conjuntivo aqui. Quando a gente faz pronação e supinação, ela sofre bastante. Porque lembre que na pronação, o rádio vai passar por cima da una. E na supinação, ele vai voltar. Então, imagina o que acontece com esse tecido conjuntivo, com a membrana. Ela está o tempo todo sendo friccionada durante uma pronação e uma supinação do antebraço. Veja aqui agora nessa imagem, tanto a região lateral como a região medial do cotovelo, tá? Aqui você tem a região lateral, o ligamento anular e a cápsula do cotovelo. Aqui você tem a região medial, os ligamentos colaterais mediais e o restinho de visão aqui do ligamento anular. Veja que o ligamento anular está nessa lateral aqui, que encosta bem perto do olecrano, da una, envolvendo a cabeça do rádio, tá? Então nós temos aqui a cápsula articular e também temos o ligamento anular, sendo os principais responsáveis pela estabilização dessa articulação. Aí você soma isso aos ligamentos colateral ulnar e colateral radial, que fazem a estabilização no plano frontal. Tá? Então você tem a estabilização rotacional feita pelo ligamento anular, a estabilização no plano frontal, valgo e varo, ângulo de carregamento, feita pelos ligamentos colaterais, e a cápsula articular aqui, fazendo a estabilização da flexão e extensão do cotovelo. Vamos para a parte agora de miologia, a parte dos músculos. Tá? Esses aqui são os três principais flexores da articulação do cotovelo. Tá? Você está vendo aqui, portanto, este primeiro aqui, que é o músculo braquial, esse segundo aqui, que é o músculo bíceps braquial, e esse terceiro aqui, mais longo, que é o músculo braquioradial. Todos três, quando contraem, são sinergistas e fazem flexão do cotovelo. Tá? O braquial é um músculo flexor do cotovelo. O músculo bíceps braquial é um músculo flexor do cotovelo e também um músculo que faz supinação do antebraço. E o músculo braquioradial é um músculo que faz flexão do cotovelo. Com pronação máxima ele é um supinador e com supinação máxima ele é um pronador. Ou seja, se estiver na posição neutra, ele não faz nada no antebraço. Mas se estiver totalmente supinado, ele faz uma pronação até trazer na posição neutra de novo. Se estiver totalmente pronado, ele faz uma supinação até trazer a posição neutra de novo. Então ele faz uma supinação se estiver pronado. Ele faz uma supinação se estiver pronado. Ele faz uma pronação se estiver supinado. Tá? Aqui tem uma informação inadequada no slide, né? O braquial ele não é um músculo exclusivamente flexor. Ele ajuda sim a realizar o movimento de pronação, tá? Ou seja, a flexão do cotovelo com pronação, ela é feita pelo músculo chamado braquial, tá bom? Músculo bíceps braquial, ele tem origem lá no ombro, uma porção curta no processo coracoide da escápula e a porção longa, né, a cabeça longa, o tendão, ele vem lá do tubérculo supraglenoidal. Eles se juntam, fazem um ventre muscular e fazem um tendão de inserção aqui na tuberosidade do rádio. Tá? O músculo braquial ele sai da diáfise do húmero, terço médio para baixo, tá? E ele vai se inserir
na una, fazendo também o movimento de pronação, tá? Enquanto que o músculo braquiorradial, ele vai sair do terço distal da diáfise do húmero e vai pela lateral do rádio se inserir lá no epicôndilo lateral do rádio, tá? Esse processo estiloide do rádio. Então veja que o bíceps é um músculo que está no ombro e no cotovelo, enquanto que o braquiorradial é um músculo que está no cotovelo e no antebraço, tá? Visualizem aqui o esquema mecânico para explicar os músculos motores primários da flexão. Nós temos os três, braquial, braquiorradial e bíceps braquial. O bíceps sendo multiarticular, ele está no ombro, está no cotovelo, no antebraço. O braquial sendo cotovelo e o braquiorradial sendo cotovelo e antebraço. Então você tem pontos de fixação diferentes. Você tem um bem pertinho do cotovelo, que é o bíceps braquial, outro bem pertinho do cotovelo, que é o braquial, e você tem o braquiorradial que está lá no punho, praticamente, né? Quase chegando lá no punho. Então você tem vetores de força e pontos de fixação diferentes, tá? A eficácia máxima dos flexores com o cotovelo flexionado, do bíceps, é a 90 graus e do braquiorradial é a 110 graus, que é quando ele tem mais torque para poder fechar a flexão do cotovelo. Quando você está com uma posição de 90 graus, você tem um vetor de força ascendente aqui do bíceps braquial, enquanto que você tem um vetor de força mais diagonal para o músculo bíceps, para o músculo bráquio radial. Vamos estudar os antagonistas dos flexores. Aqui nós temos o principal personagem, que é o tríceps braquial. Ele é o principal músculo extensor do cotovelo. O tríceps ele tem uma porção longa, uma porção lateral e uma porção medial. O tríceps está no ombro, ele faz a extensão do ombro, e ele está no cotovelo fazendo a extensão do cotovelo. Tem um músculozinho aqui bem pequeno e irrelevante, chamado ancôneo, que também é considerado um músculo extensor do cotovelo. Tá? O músculo tríceps braquial, ele tem a porção longa biarticular, que está no ombro e no cotovelo, e tem a porção lateral e medial monoarticular, que está na diáfise do húmero, se juntando lá no tendão do tríceps no olecrano. A inserção dele, portanto, é no olecrano. E agora os músculos do antebraço. Nós temos esses três representantes aqui, os pronadores e supinadores. O pronador redondo é esse músculo aqui, que sai do epicôndilo medial e vai para a face lateral do rádio, redondo, ele está na articulação rádio-proximal. E esse mais na frente aqui é o músculo pronador quadrado. Sai do rádio, vai para a una, aqui próximo do punho. Tá? A articulação radionar distal. Ambos fazem o movimento de pronação. Já esse outro músculo aqui, que sai do epicôndilo lateral do húmero e se insere na face lateral e posterior do rádio, é chamado músculo supinador. Tá? Então, esses músculos eles dependem do braço de alavanca. Por exemplo, a função máxima do pronador quadrado é quando o antebraço está totalmente supinado. É quando ele tem mais comprimento para realizar a pronação. Mesma coisa do pronador redondo. Quando o antebraço está supinado, ele tem braço de alavanca para fazer a pronação. Supinador, mesma coisa. Quando o antebraço está pronado, ele fica assim todo retorcido, alonga as fibras do supinador e ele tem força, tem torque para poder fazer a supinação. Tá? Nós vimos que a amplitude anatômica da flexão do cotovelo varia ali de 145 até 160 graus se for movimento passivo. Mas nós não precisamos disso tudo para fazer os movimentos de atividade de vida diária. Nesse gráfico vocês vejam o quanto de flexão de cotovelo nós precisamos para abrir uma porta, para fazer um arremesso, para sentar numa cadeira, para ler um jornal, para manusear uma faca, manusear um garfo, pegar um copo.
atender um telefone, tá? Então, nós temos atividades que têm mais amplitude de movimento e atividades que exigem menos amplitude de movimento, tá? O cotovelo aqui é o máximo para atender o telefone, talvez seja a maior amplitude para flexão do cotovelo, tá? Não está aqui no gráfico, mas os pacientes reclamam muito da flexão do cotovelo para fazer isso aqui, ó, para poder lavar os cabelos, né, durante o banho, coçar as costas aqui atrás. Os pacientes reclamam também da falta de flexão do cotovelo para conseguir fazer esses movimentos, tá? Dito isso, nós finalizamos a aula sobre biomecânica do cotovelo e vamos iniciar agora a aula sobre biomecânica do punho, uma articulação importante também para os movimentos de vida diária. Nessa imagem, você tem uma anatomia desenhada dos ossos do punho e da mão. Você está vendo aqui uma visão posterior, tá? Dando os créditos aqui para Renata Cardoso, que é quem fez essa ilustração. E aí você tem aqui o osso do rádio e do lado dele o osso da una. E os 8 ossos do carpo. Aqui, ó. 8 ossos do carpo numerados. Primeira fileira, segunda fileira. Então você tem aqui trapézio, trapezoide, captato, amato, pisiforme. Aí você tem piramidal, semilunar e escafoide. Então, são as fileiras de ossos do carpo. Depois, em amarelo, você tem os metacarpos. Depois, em verde, você tem as falanges proximais. Em azul, as falanges médias. E em vermelho, as falanges distais. Lembrando que no polegar não tem falange média. Tá? A articulação do rádio com os ossos do carpo, a articulação radiocárpica. E a articulação da una com os ossos do carpo é a articulação carpo-ulnar, articulação irrelevante. E aqui nós temos a articulação radio-ulnar distal. A articulação do carpo com o metacarpo, a articulação da mão. A articulação do metacarpo com as falanges, uma articulação importante, que é a metacarpofalangiana. E depois nós temos as articulações entre as falanges. Então, para quem tem falange média, nós temos uma articulação proximal e uma articulação distal. No polegar, nós temos apenas a articulação interfalangiana única. Tá? Punho. O movimento do punho ele é biaxial, porque o punho ele é classificado como 2 graus de liberdade de movimento. O punho faz o movimento no plano frontal, abdução e adução, que nós chamamos isso de desvio radial para a abdução e desvio ulnar para a adução. Veja que o grau de amplitude de movimento, né, no plano frontal, isso aqui está errado, tá? Isso aqui está trocado, ó. Onde está plano sagital é flexão e extensão. E onde está plano frontal é desvio ulnar e desvio radial, tá? Foi invertida a ordem aqui. Então, a flexão do punho em torno de 85 graus e a extensão também em torno de 85 graus. Passivo, você pode chegar ali nos 90, passar um pouquinho disso. E no plano frontal, nós temos o desvio radial, que é a abdução, 15 graus, e o desvio ulnar, que é a adução, em torno de 40, 35 graus. Bem mais amplitude de movimento. No punho, nós temos a articulação radiocárpica, é a principal articulação do punho. Ela é formada aqui por uma fileira dos ossos escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, que é a primeira fileira de contato com o rádio. Já a articulação médio-carpo é a articulação da mão, em que você tem a segunda fileira do carpo, dos ossos do carpo, trapézio, trapezoide, captato e amato, se juntando com os metacarpos. Tá?
a base dos metacarpos. E nós temos a anatomia ligamentar do punho. Aqui você está vendo a parte anterior da palma da mão, a região palmar, e aí você está visualizando aqui um retináculo dos flexores, que é uma membrana de tecido conjuntivo que recobre essa parte anterior e mantém unido todos os tendões flexores. Tá? Aqui esse retináculo está cortado para você conseguir visualizar o que é está por baixo dele. Tá? Você tem aqui uma artéria radial, você tem aqui uma artéria ulnar, você tem aqui uma estrutura em amarelo chamada nervo mediano, você tem uma outra estrutura em amarelo aqui chamada nervo ulnar, tá? E você tem vários tendões brancos aqui, que são os tendões dos músculos flexores dos dedos, flexores do polegar, flexores do punho, são os músculos que passam pelo túnel do carpo. Então, observe que é muita gente passando num espaço pequeno. Esse túnel do carpo ele é estreito, tá? Então aqui você tem uma mão, uma estrutura amarela aqui chamada nervo mediano, que é quem mais sofre com essa compressão, com esse estreitamento do nervo ulnar, do nervo mediano aqui no túnel do carpo, tá? Aí em cima aqui, quer dizer, embaixo, né? Porque a mão aqui está pronada, né? Se ela tivesse supinada, seria embaixo. A fileira dos ossos do carpo, trapézio, trapezoide, capitata e amato. Isso faz uma parede lateral aqui, ó. Isso faz uma parede lateral. Nós temos várias estruturas redondinhas, branquinhas aqui, que são o tendão dos flexores do punho dos dedos. E você tem por cima deles o retináculo dos flexores, fazendo um cinto, apertando toda essa estrutura aqui do punho. Tá? Isso aqui é um corte transverso do punho, uma imagem do livro do Donald Newman, para você entender o problema aqui do nervo mediano. E a solução do ulnar, né? Porque ele fica fora dessa prensa, ele fica fora desse túnel do carpo. O túnel do carpo engloba só o nervo mediano. O nervo ulnar ele passa por um outro canal, chamado canal de Guion. E essa aqui é a imagem da visão posterior do antebraço. Você está visualizando aqui os músculos posteriores do antebraço, onde se localizam os extensores do punho. Tá? Então, esse pedacinho de osso aqui é o olecrano, do lado dele tem o epicôndilo medial, e do outro lado aqui, está coberto, nós temos o epicôndilo lateral. É aqui no epicôndilo lateral, eu vou até circular de azul, de outra cor aqui, que parte o tendão dos músculos extensores. Então, todos os extensores saem do epicôndilo lateral. Aí surge o problema da epicondilite lateral do cotovelo. É a origem de inserção muscular dos músculos extensores do punho. Tá? Então, isso causa inflamação aqui nessa região. Então, todos esses músculos extensores, eles passam esses tendões por um túnel, também um túnel dos extensores, que também tem um cinturão que prende eles, que é o retináculo dos extensores. Tá? Aqui vocês estão vendo o movimento apenas dos ossos do punho fazendo a abdução, ou seja, fazendo o desvio radial, uma vista anterior, e aqui os ossos da mão fazendo a adução, que é o desvio ulnar na vista anterior também. Então, observe que o rádio e a una estão parados. Eles são as estruturas côncavas, enquanto que as estruturas convexas são os ossos do carpo. Tá? Então, nós temos aqui em cadeia aberta os ossos do carpo fazendo o movimento, o convexo movimento. Se é o convexo que está movimentando, rola para um lado, desliza para o lado oposto. Tá? Então, observe que aqui na abdução, que é o desvio radial, você tem aqui um rolamento para fora com um deslizamento para dentro. Um deslizamento para dentro, um deslizamento medial. Enquanto que
no movimento de adução, que é exatamente o movimento de desvio ulnar, você tem um rolamento para dentro e um deslizamento para fora. Exatamente o contrário um do outro. No plano sagital, você está vendo aqui o punho na posição neutra, para trás o dorso fazendo extensão e para frente fazendo flexão. Tá? O desvio ulnar sendo considerado a adução e o desvio radial considerado a abdução. Já na mão, você está visualizando aqui os movimentos de oposição do polegar. Então, quando o polegar ele vai em direção à palma da mão, quando o polegar vai em direção aos outros dedos, nós chamamos isso de flexão e oponência do polegar. Tá? O polegar também ele pode ser aduzido e ele pode ser estendido. Tá? Então, esses tendões, todos eles passam aqui nessa região anterior do punho, principalmente os flexores e os oponentes do polegar. Tá? Existe uma relação geométrica entre os ossos do carpo e os ossos do metacarpo e falanges. Uma relação entre punho, mão e dedos. Tá? O osso escafoide, que é o primeiro osso que fica aqui na fileira do carpo, no punho, esse osso ele dá a guia de direção para os movimentos convergentes dos dedos. Então, quando os dedos fazem uma flexão, eles tendem a convergir na direção do escafoide. Tá? Quando ocorre um desalinhamento de algum desses metacarpos ou falanges, ocorre um desalinhamento dessa convergência. Tá? Isso pode ocorrer, por exemplo, na artrite reumatoide, quando os dedos eles começam a deformar. Isso pode ocorrer numa fratura de mão, numa fratura de metacarpo, fratura de dedo. E na consolidação, isso pode ficar desalinhado. E a mão é importantíssima para fazer o que nós chamamos de movimento de preensão manual, pegar objetos. Então, quando a gente pega objetos, pega uma xícara, pega um copo, quando a gente pega aqui um mouse para movimentar, quando a gente pega aqui uma caneta, tudo isso são movimentos de preensão, movimentos de pinça, tá? Esses movimentos, eles podem acontecer de maneiras diferentes, tá? Você está vendo aqui uma apreensão em gancho, uma apreensão cilíndrica, uma apreensão em punho, uma apreensão esférica. Tudo isso para o arco da mão poder acoplar os objetos que estão sendo apreendidos. Tá? A apreensão manual ela parte do pressuposto que a mão vai se adaptar aos objetos para poder fazer essa pegada. O movimento de preensão manual ele pode ser dividido em 4 etapas. A primeira etapa é o momento em que você faz a abertura da mão, faz a extensão dos dedos para conseguir fazer com que a aproximação do objeto aconteça. Depois você vai posicionar esses dedos de acordo com o tamanho e formato do objeto, fazendo um fechamento dos dedos e um fechamento da mão, que envolve flexão da mão e dos dedos. Na terceira etapa, você vai dimensionar o quanto de força é preciso para aplicar nesse objeto. Um objeto muito pesado, você vai fazer mais força. Um objeto mais leve, você vai fazer menos força de preensão para poder não escorregar, não escapar esse objeto da sua mão. E a quarta etapa é a etapa da liberação, que é quando você faz o que tem que fazer com o objeto, traz o objeto, leva o objeto, bebe alguma coisa, e depois vai soltar o objeto, fazendo novamente a retirada da força que foi imprimida aqui na etapa 3 e uma leve extensão dos dedos para poder tirar o posicionamento. Então, primeiro você abre os dedos, depois você fecha os dedos, depois você aplica força, depois você solta essa força e solta o objeto. Tá?
Essas são as etapas dos estágios de preensão manual. O movimento de pinça, diferente do movimento de preensão manual, é um movimento mais refinado. Tá? Então, você está vendo aqui um pincel de pintura, você está vendo um posicionamento de cartas de baralho, você está vendo aqui um movimento de pinça de um prego. A gente pode fazer isso também com o movimento de caneta, né? De lápis, de caneta. É um movimento de pinça mais refinado. Diferente de você fazer um aperto de mão, você pegar um objeto. Tá? Aqui é um movimento que exige um refinamento do controle motor ainda maior. Tá? Aqui nós precisamos basicamente de polegar e indicador. Polegar e indicador são os dedos da pinça. Tá? E isso aí exige a contração da oponência, da adução e da flexão. Essa combinação de movimentos para fazer o pinçamento. Tá? Um dos graves problemas que ocorrem na mão e nos dedos é o que nós chamamos de dedos em gatilho. Dedos em gatilho, ele ocorre quando o tendão dos músculos flexores dos dedos passa por dentro de um retináculo de tecido conjuntivo chamado de polia. Tá? A primeira polia, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta polia, em cada um dos dedos tem isso aqui. Esse tendão, ele tem um nódulozinho que ele passa por dentro dessa polia e vai, sobe e desce, sobe e desce. Esse tendão, ele ao estender, ele sobe na polia e ao fletir, ele tem que entrar na polia e sair aqui do outro lado da polia. Ok? Ele tem que ter uma espessura suficiente para ficar passando por dentro desse cinto. Tá? Quando ocorre um espessamento desse tendão e ele faz uma formação nodular maior, faz uma inflamação, esse nódulo fica avantajado, aumenta de tamanho. E aí ele não consegue entrar com fluidez dentro desse cinto, dentro dessa bainha de tecido conjuntivo. E o que ocorre é que ele emperra, ele bloqueia ali. E aí você tem que forçar mais o movimento para ele passar dentro desse cinto com força. E aí ocorre o gatilho. Você está com o dedo fletido, a, o tendão está aqui embaixo da polia, você vai tentar estender, vai tentar fazer com que ele entre aqui e saia do outro lado. Você não consegue fazer isso de primeira. Ele bate e trava. E aí você força. E aí ele passa de uma vez e é quando faz o sinal do gatilho, um estalido, um barulho, para conseguir estender o dedo. Como você imprime muita força, ele faz isso em alta velocidade. Tá? O que pode ser feito aqui, né? Você faz um anti-inflamatório para poder diminuir o tamanho aqui do tendão, do espessamento do nódulo, ou você faz a cirurgia. A cirurgia, basicamente, ela vem aqui nesse cinto, nessa polia, e o médico faz uma incisão aqui, rompendo essa polia, abrindo mais o tamanho da passagem desse cinturão. Tá? Outros problemas que ocorrem na mão com muita frequência com a idade, artrite reumatoide, as artroses e as artrites da mão, e ocorre deformidades ósseas. Por exemplo, dedo em pescoço de cisne. Dedo em pescoço de cisne é isso aqui, ó. É uma hiperextensão da interfalangiana proximal com a flexão da interfalangiana proximal, né? E hiperextensão da distal com flexão da proximal. Dedo em pescoço de cisne, seria isso aqui, ó, dedo em pescoço de cisne. Flexão da interfalangiana distal com extensão da interfalangiana proximal. Dedo em martelo, né? Polegar em martelo, dedo em Z, também acontece. Fraturas de mão, com os seus respectivos fixadores, né? Desalinhamento, entorses da falange, muito comum também, esportes como basquete e vôlei, a bola cai ali em cima do dedo ou bate de uma vez, faz um movimento brusco, faz um entorse, aqui tem ligamento, aqui tem ligamento, aqui tem cápsula articular,
aí ocorre um estiramento desses ligamentos. Geralmente isso resolve com imobilização. E aqui em preto vocês estão vendo o uso da mão e dos dedos para fazer um idioma, fazer uma língua de sinais. Isso aqui é a Libra, que é a Liga Brasileira de Sinais para a comunicação de pessoas que são mudas. E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Na aula de hoje nós falamos sobre biomecânica do cotovelo, punho e mão. Tá? Deixe aqui suas dúvidas, seus comentários e nos aguardem até a nossa próxima aula. Para quem chegou até aqui, por favor, entre no YouTube, siga o nosso canal no Instagram, siga o nosso canal no YouTube, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês acham que vão se beneficiar aprendendo mais sobre biomecânica de cotovelo, de punho, de complexos articulares, enfim, todo esse material que nós compartilhamos aqui, beleza?